Fala pessoal, voltei então para a terceira parte, já foram 6 exercícios, faltam 19, tá? Então vamos lá. Abaixo temos a representação de um reservatório de água de grandes dimensões. Considerando que a superfície livre esteja exposta à pressão atmosférica local, seja de 1 atm, e que a água esteja em repouso, até aqui a gente tem uma representação de uma turbina, né? Eu peguei uma imagem que tem uma representação de uma turbina. Determine o valor de pressão manométrica e pressão absoluta no plano de referência horizontal, certo? Bom, gente, o que é a pressão manométrica? É a pressão efetiva, né? Então eu desconsidero a pressão da gravidade. Tá? Então a nossa pressão efetiva ou hidrostática, tá? Vai ser dada pela massa específica do nosso fluido, no caso aqui é a água, vezes a altura manométrica, no caso 25 metros. Então a nossa pressão efetiva vai ser de 10.000 vezes 25 metros de altura. Então a nossa pressão efetiva vai ser 25.000, ou seja, 250.000 pascais de pressão, ou 250 quilopascal, o nosso famoso kPa, certo? Ele também então quer a pressão absoluta e ele fala então da pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica ele disse que é 1 atm, né, gente? Agora, o que é 1 atm? Uma atmosfera é aproximadamente, tá, 1,01 vezes 10 a quinta pascal, tá? Poderia ter utilizado 1 aí, não teria tanto problema, tá? Então quer dizer que eu vou, para calcular essa pressão absoluta, eu vou estar somando perdão, gente, a pressão efetiva, né, que no nosso caso é de poderia escrever ela aqui como ele está 1, 2, 3, 4, quinta casa, né? Então eu poderia escrever isso aqui também como 2,5 vezes 10 a quinta pascal, isso aqui facilita um pouco, tá? Então a gente teria a pressão efetiva de 2,5 vezes 10 a quinta, mais 1,01 vezes 10 a quinta pascal, e a nossa pressão absoluta vai ser então de 3,51 vezes 10 a quinta pascal, tá? Ou, se você preferir, 351 quilopascal, também é aceito, tá? Ou 351.000 pascal, certo? Bora pro próximo. Deixei mais espaço. O reservatório da figura abaixo contém os líquidos A e B, cujas densidades, lembrando que para a gente, quando a gente fala de líquido, fluido, densidade e massa específica pode ser a mesma coisa, tá? Valem então 700 kg por metro cúbico e 1.500 kg por metro cúbico, respectivamente. Ele quer então, né, a pressão atmosférica local é de 100 kPa, e ele quer que a gente determine a pressão absoluta nos pontos 1, 2 e 3, considerando então a gravidade igual a 10 e a massa específica da água igual a 1.000 kg por metro quadrado, né, que seria a massa específica metro cúbico, não metro quadrado. Tá? Ele trouxe esse dado aqui da massa específica da água, agora eu fiquei curioso. Por quê? Eu não sei, mas trouxe, né? Porque ele está falando dos fluidos. Então, o que é a pressão absoluta, né, gente? A pressão absoluta no ponto 1, tá? Quem é o único agente no ponto 1? É a própria pressão atmosférica. Então, no ponto 1, eu tenho 100 quilopascal de pressão. Tá? A minha pressão atmosférica no ponto, a pressão absoluta no ponto 2,
tá? Nessa segunda região, ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão da coluna desse fluido, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter 100, né, que é a pressão absoluta no ponto acima, mais, no caso, a nosso fluido 1, fluido A, líquido A é 700 vezes 10, vezes a nossa coluna, que é também de 10 metros, tá? Aqui eu coloquei 100 kPa, né, 100 kg, então seria 100 mil, na verdade. Deixa eu fazer essa correção, senão vai dar erro. Tá? Então, a pressão absoluta no ponto 2 vai ser 100 kPa, que é 100 mil, mais 700 vezes a gravidade, vezes 10. Tá? Isso aqui vai dar, então, mais 7 mil. 7 mil não, mais 70 mil. Então, a gente vai ter um total aqui de 170 mil Pascal, tá? Ou 170 kPa no segundo ponto. Tá? E no terceiro ponto, a pressão absoluta, tá? No ponto 3, ela vai ser o que, gente? A pressão atmosférica mais a pressão do líquido A mais a pressão do líquido B, tá? Que já é aqui um ponto aqui embaixo. Então eu posso dizer que é a pressão absoluta no ponto 2 mais a pressão desse líquido. No caso, a pressão desse líquido vai ser 1.500 vezes 10, que é a nossa gravidade, vezes a nossa altura, que é de 8 metros. Tá? Então, a gente vai ter 170 mil mais 15 vezes 8, 30, vão dar 60, mais 3 zeros aqui, então 60 mil. É isso mesmo? Vamos confirmar na calculadora. 1.500 vezes 10 vezes 8. Olha lá, tinha errado. É 120 mil, né? Não 60 mil, 120 mil. 120 mil. Então a gente vai ter aqui 290 mil Pascal ou 290 kPa de pressão neste ponto 3, certo? Bora para o próximo. Abaixo temos a representação de um tubo de Venturi, tá? Então ele mostra aqui o tubo de Venturi, né? A gente agora já conhece um pouco mais o tubo de Venturi. Considerando que o fluido em escoamento seja óleo de peso específico, né, 8.000 newtons por metro quadrado, determine a diferença entre as pressões P1 e P2, tá? Considerando o desnível, então, H. Tá? Então a gente vai usar o teorema de Stevin, né, gente? O que é a diferença de pressões? É o nosso ΔP. O nosso ΔP pode ser dado pela massa específica, né, vezes a gravidade, vezes a nossa variação de altura ou a altura desse desnível, ou mesmo diretamente variação de pressão vai ser dado pelo peso específico vezes a variação de altura. Então, nesse caso, nós vamos ter que esse nosso ΔP ele vai ser dado por 8.000 vezes 20 centímetros, lembrando que 20 centímetros é 20 vezes 10 a menos 2 metros. Já posso cortar 2 zeros daqui com esse carinha aqui, então eu vou ter 20 vezes 80, que vai gerar para a gente uma variação de pressão de 1.600 Pascal. Ou, se você preferir, 1,6 kilopascal, tá? Tá aqui mais um resolvido, tá? Gente, vou parar esse vídeo aqui também por questão de tempo, para não ficar vídeos muito longos, tá? E nos vemos no próximo, então até daqui a pouco.